sobre o tema intervenção divina. Quando Deus intervém na história de alguém e faz alguma coisa que parece impossível para essa pessoa. Mas para que nós venhamos entender o texto que nós lemos, é preciso voltar um pouco na história de Israel. E eu quero, e costumo e gosto de falar sobre a história de Israel. Todos nós sabemos que Israel foi escolhido por Deus como a propriedade particular, ou a propriedade peculiar, ou a propriedade exclusiva, especial de Deus. Onde está registrado isso, irmão Everton? Êxodo, capítulo de número 19, versículo 5, diz que Israel foi escolhido por Deus como uma nação escolhida para ser propriedade exclusiva ou propriedade peculiar de Deus. A nação de Israel, então, é escolhida por Deus, meus queridos irmãos. Porém, houve um tempo de rebelião e de revolta do povo de Israel, e que quando o povo entra em Canaã, os juízes como Jefité, Baraque, Débora, juízes como Gideão, juízes como Sansão, estes homens, eles governavam, lideravam o povo de Israel. Porém, houve um tempo que Israel começou a olhar para as nações vizinhas, e ao olhar para as nações vizinhas, viu que as nações vizinhas tinham reis, e o povo de Israel não tinha rei. Então eles foram falar com o profeta Samuel, que era um profeta e também líder daquela época do povo de Israel. Eles foram falar com o profeta de Samuel e dizer: ei, as nações vizinhas têm reis, nós somos uma nação que não tem rei. Consulte a Deus para que Deus dê um rei para nós. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos amigos e irmãos que me ouvem nesta noite, que Samuel orou a Deus e Deus disse para Samuel: não é da minha vontade que eu dê um rei para Israel, porque o único rei total que Israel deve ter sou eu sou o único rei de Israel. Porém, pela vontade permissiva, que é a vontade que tanto que a pessoa pede, Deus concede para ela. Deus, pela vontade permissiva, deu ao povo de Israel um rei, chamando Saul. Saul ascende ao reinado de Israel. Porém, Saul desobedece às ordens divinas de Deus e dá descendência, ou melhor, quando Saul cai, quando Saul morre, seu filho Jonatas morre, Deus escolhe Davi para ascender o reino de Israel. E todos nós sabemos que Davi, meus queridos irmãos, foi um rei muito querido por Deus, amado por Deus. Teve os seus erros, teve as suas falhas, teve as suas falibilidades, porém, ele era homem segundo o coração de Deus. Amém. Davi fez alguns concertos, e quando Davi ascende ao trono de Israel, a primeira coisa que ele faz é tratar de buscar a Arca da Aliança, que não estava em Israel. A Arca da Aliança havia sido saqueada pelos filisteus, e ele trata no primeiro momento de ir buscar a Arca da Aliança, que estava em outro lugar, estava em território dos filisteus. E diz a Bíblia Sagrada, e nós podemos encontrar que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estava, ali a presença de Deus estava. Onde a Arca da Aliança estava, a prosperidade de Deus estava no meio do povo. Então Israel estava passando por um tempo de dificuldade quando Davi ascende ao seu trono, porque a Arca da Aliança não estava em Israel. Então havia prosperidade, a presença de Deus não estava ali. Davi então tratou de ir buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab. Ele foi com 30 homens buscar a Arca da Aliança. Quando estavam vindo para casa, para Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que Uzá estava na carroça, guiando a carroça. Os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, diz a Bíblia Sagrada que a Arca da Aliança fez que ia cair. Uzá tocou a mão na Arca da Aliança e foi fulminado naquele momento. Por ele ser fulminado, Davi ficou amedrontado, meus queridos irmãos, e parou e deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E durante 3 meses a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom. E diz a Bíblia Sagrada que durante esses 3 meses a casa de Obed-Edom prosperava, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, algo de extraordinário acontece, meus
diz a história, não a Bíblia Sagrada, que Davi, depois de 3 meses, foi buscar a Arca da Aliança. Isso não está registrado na Bíblia Sagrada, mas a história conta que depois de 3 meses, segundo Samuel capítulo 6, ele foi buscar. Porém ele disse para sua esposa Mical, a filha de Saul: prepara uma festa espiritual, prepara uma festa espiritual para receber a Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, na cidade de Davi. E diz a Bíblia Sagrada aqui, ou melhor a história, que Davi vai com seus valentes, aqueles homens que eram endividados, buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E diz a Bíblia Sagrada que quando Davi estava no caminho para buscar a Arca da Aliança, Mical, a sua esposa, manda uma mensagem para ele dizendo: ei, a festa está preparada. Porém ela não preparou uma festa espiritual, diz a história. Foi uma festa litúrgica, uma festa de gabarito, uma festa de luxo, porque ela era rainha, filha de Saul, e ela preparou uma festa com toda a etiqueta possível daquele reinado, meus queridos. E ela disse, mandou uma mensagem para o rei Davi, diz a história, dizendo assim: ei, toma um banho, você está com a roupa de exército, toma um banho, coloque as vestes reais para você entrar na cidade. Fica feio a Arca da Aliança chegar numa festa tão emperequetada com você com vestes de soldado. Fica feio, então veste as suas vestes reais e diga para os seus soldados tomarem banho, porque eles estão muito tempo na guerra, precisam tomar um banho, colocar uma roupa muito bem fina. Quem sabe naquela época não existia, mas quem sabe se fosse hoje ela mandava dizer: ei, coloca um terno Armani, uma gravata bem arrumadinha, um sapatinho bem brilhoso, para que vocês entrem na cidade de Davi, em Jerusalém. E diz a história, meus queridos, que Davi obedeceu esse pedido de Mical. E ele foi, buscou a Arca da Aliança que estava na casa de Obed-Edom. E no caminho para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, diz a Bíblia Sagrada que ele ia oferecendo sacrifícios a Deus. Quando ele chega na cidade ou na porta de Jerusalém, ele fica espantado, porque os sacerdotes, todos engravatados, todos emperequetados, não faziam barulho nenhum, não faziam movimento nenhum. Mical só de olho naquela situação, e ninguém se movia. Quando Davi viu aquilo, diz a história que ele desceu do cavalo, botou a Arca da Aliança no meio e começou a dançar em redor da Arca da Aliança. Meus queridos, foi um escândalo para Mical, porém ele quebrou o protocolo, quebrou a liturgia. Hoje em dia os cultos são muito litúrgicos, muito parados, tem etiqueta, não pode dar glória a Deus, não pode levantar a mão para dar glória. É isso aqui, é um culto pentecostal. Se você quiser pular, pula. Se você quiser glorificar, glorifica. Esse é um culto pentecostal, irmão. Ele começou a dançar, irmão. De repente os seus soldados, diz a história, que desceram do cavalo também e começaram a dançar e glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Daqui a pouco o sacerdote estava também pulando, dançando, glorificando o nome do Senhor, porque quando a presença de Deus chega, ninguém fica parado, ninguém consegue ficar parado, irmão. E é sempre cascata. Quando um levanta a mão, do lado já levanta também. Quando um glorifica o outro também. Quando um fala língua estranha, o outro também fala. E diz a história, meu irmão, que tinha um jovem de 15, 16 anos ali. Quem era esse jovem? O nome dele era Asaf. Mas ele recebeu o nome de Asaf nesse dia, irmão. Nesse dia. Por quê? Porque diz a história que quando Davi rodeava a Arca da Aliança, a glória do Senhor desceu sobre a cidade de Davi. E Asaf foi tomado pela presença de Deus. Oxalá que nesses últimos dias haja jovens cheios do Espírito Santo de Deus, tomados pela presença de Deus. Ele foi tomado, e o nome dele significa tomado por Deus. E Davi, meus irmãos, ou melhor, Asaf, começa no reino de Davi a
Ele se torna o segundo maior músico de toda a história da Bíblia Sagrada. Ele começa a tocar harpa, começa a tocar instrumentos. E ele, meus queridos irmãos, monta uma orquestra, ou melhor, monta um coral de aproximadamente 200 pessoas. E ele começa a entoar. E diz a Bíblia Sagrada que depois que Davi morreu, Salomão ascendeu ao trono real de Israel. E diz a Bíblia Sagrada então que Salomão faz um templo para adoração ao Senhor. E Asaf estava no dia da inauguração do templo. Lá estava ele, irmão, na inauguração do templo. Diz a história, a Bíblia Sagrada não revela, mas diz a história que quando Asaf levantou o coral para cantar a glória do Senhor, envolveu o templo e desceu sobre aquele lugar. Asaf era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porém, aconteceu algo estranho com Asaf. Quando ele escreve um dos seus salmos, os salmos de número 73, eu fiquei espantado, irmão, porque ele escreve no salmos de número 73, os meus pés quase se desviaram, os meus pés quase se arrastaram para fora da presença do Senhor. Por que Asaf escreveu isso? Por quê? Por que Asaf, um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomado pela presença de Deus, escreve um salmo dizendo: os meus pés quase se desviaram? E ele continua dizendo: eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios e ver que eles cresciam, e eu, casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, parecia que eu não prosperava. Diz a história que Asaf morava numa casa velha, herdada por seu tataravô. Tinha 2 filhos adoentados e a mulher doente, mas ele ia todo dia para o templo do Senhor, adorar e glorificar o nome do Senhor. Sabe por que ele quase desviou? Porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e ver que a casa dele estava na mesma. Ele vinha para a casa do Senhor adorar, ele vinha para a casa do Senhor glorificar, e parecia que nada mudou, parecia que nada mudava. É assim que muito crente chegou aqui. Você já olhou para a prosperidade dos ímpios e disse: por que eu não prospero? Eu estou todo dia na casa do Senhor, eu estou todo dia lá tocando, eu estou todo dia lá cantando, eu vou lá orar, eu faço oração. Por que a minha vida não muda? Por que a minha casa não muda? E você entrou aqui quase se desviando da presença do Senhor. O Espírito Santo fala com você, irmão. Você já chegou a dizer: ah, Senhor, por que o fulano de tal que não te serve, que não faz a tua obra, prospera, e eu não prospero? Existem pessoas aqui que quase se desviaram por causa disso, quase abandonaram o chamado por causa disso. E a que me pouco interessa. E o Espírito Santo de Deus fala com você aquilo que Asaf falou no Salmo de número 73, versículo 25, quando ele entra no templo, irmão. Ele entra no templo, irmão Gisele, e quando ele entra no templo, o Senhor fala com ele e diz: Asaf, você pode não ter um carro bom, Asaf. Você pode não ter uma casa boa, Asaf. Você pode não ter um emprego bom, Asaf. Mas você tem um tesouro dentro de ti, Asaf. Ninguém vai roubar, Asaf. A minha presença está na tua vida, Asaf. O ímpio pode prosperar, crescer como Eva, mas ele não tem a presença de Deus. Ele não é cheio do Espírito Santo de Deus como você é, irmão. O Espírito Santo está falando. Aí sabe o que Asaf diz, irmão? No Salmo de número 73, versículo 25. Quando ele reconhece aquilo, ele diz: Senhor, eu não tenho outro bem no céu senão a Ti, e não há na terra, Senhor, quem eu deseje
mais do que a ti, ó meu Pai. Você tem um tesouro dentro de você, irmão. Você tem a presença dentro de você. A presença de Deus é a única coisa que nós precisamos para sobreviver. Sem a presença de Deus, eu costumo dizer que nós somos como um peixe fora da água. O peixe fora da água, ele se bate de um lado para o outro e acaba morrendo. O crente sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ele bate por aí, se bate em porta e acaba morrendo espiritualmente. Assim é o crente sem o Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos dizer aquilo que Moisés disse em Êxodo capítulo 33 e versículo 14: Senhor, não me faças subir daqui, não me faças dar um passo sequer, se a tua presença, meu Pai, não for comigo. Irmão, depois que Salomão ascende ao trono de Israel, depois da morte dele, houve uma queda muito grande em Israel. O reino de Israel se divide em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte fica com Jeroboão por um saque de estado, um golpe de estado. Ele ascende ao trono do reino do norte, que ficam com 10 tribos de Israel. O reino do sul fica com Judá e Benjamim. E ascenderam vários reis sobre todo o reinado do norte e também o reinado do sul. Porém, o reino do norte foi avassalado em 700 anos antes de Cristo, quando a Síria invade o reino do norte, destrói, leva cativo todo o pessoal, todo o povo de Israel que pertencia ao reino do norte, vai para o reinado da Síria. Judá, no ano de 605 antes de Cristo, a Babilônia invade Judá e destrói Judá. 605 leva alguns judeus cativos para a Babilônia. Entre eles estava Ezequiel. 596, a segunda invasão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, leva mais judeus para a Babilônia. 586 antes de Cristo, mais uma invasão da Babilônia no povo de Judá. Zedequias estava assunto ao reinado naquela época. E diz a Bíblia Sagrada que todos os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E todos os utensílios do templo, o muro de Jerusalém e o templo foi destruído. E o salmista que escreve o Salmo de número 137, por isso que eu contei essa história, estava no cativeiro da Babilônia. Estava no cativeiro da Babilônia. Olha só, irmão. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Diz a Bíblia Sagrada, Ezequiel registra que todos os judeus, a maioria deles, viviam à beira do rio Quebar, o rio da Babilônia. E eles assentavam ali e começavam a chorar com saudade de Sião. Sabe o que eles tinham saudade, pastor Domingos? Ele tinha saudade das festas de Jerusalém. Eles tinham saudade dos cultos de Jerusalém. Eles tinham saudade das festas que eram praticadas em Jerusalém. Por isso que eles sentavam na beira do rio e começavam a chorar. Ai, que saudade de Jerusalém. Ai, que saudade de Sião. Ai, que saudade daquelas festas. Ai, que saudade de quando nós íamos no templo louvar ao Senhor. Ai, que saudade. Eu estou ouvindo aqui essa noite, jovens, homens e mulheres que estão com saudade da igreja chamada Jerusalém. Sentam lá na sua casa, na beira da cama, e diz: ai, que saudade dos cultos.
Jerusalém, o Senhor está te chamando. Você está com saudade, jovem?